Então vamos lá, mais um informativo semanal. Essa semana, todos os julgados publicados do dia 6 de março ao dia 10 de março. Sempre lembrando que a gente faz aquela triagem dos principais julgados, né, e tenta sintetizar aqui os entendimentos do TSE em no máximo 10 a 15 minutos. Tá bom? Eu já queria logo desde o início te pedir para se inscrever no canal, dar o like, porque toda semana a gente disponibiliza aqui um vídeo de jurisprudência e um de noções de direito eleitoral. Então, a única maneira do YouTube te entregar esse conteúdo é você se inscrevendo e curtindo o canal e curtindo o vídeo. Desculpe, isso é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos lá direto para os entendimentos dessa semana, né, da semana do dia 6 de março ao dia 10 de março. O primeiro entendimento, né, o primeiro julgado importante que a gente destaca é sobre propaganda eleitoral. Propaganda eleitoral em bens de uso comum. Ou seja, só lembrando que quando a gente fala bens de uso comum, não necessariamente é um bem público. Por exemplo, uma igreja é um bem de uso comum, porque todo mundo transita naquela localidade, um táxi é um bem de uso comum, então todo mundo transita nesse local. Então, o que o TSE, uma importante sinalização que o TSE fez aqui, que ele disse, olha, que em relação às eleições de 2020, o TSE sinalizou que para pleitos futuros, ou seja, ele julgou isso aqui nas eleições com relação às eleições de 2020. Só para lembrar que os entendimentos eles são fixados por eleição. Então, o entendimento que é fixado para as eleições de 2020, ele não pode ser modificado, ainda que o TSE entenda que aquela tese deva ser revista. Então, por isso que ele falou, olha, nas eleições de 2020, o TSE sinalizou que para as outras eleições, agora vem um entendimento importante, que a proibição da realização de propaganda eleitoral em bens de uso comum não alcança de campanha. Agora tem a questão importante aqui, ó, que não comprometa a aparência do bem de uso comum. Por exemplo, né, o que o TSE tem sinalizado bastante, em relação à panfletagem. Você pode muito bem numa praça pública, enfim, em algum lugar em que não comprometa o aspecto daquele bem público. Você vai numa praça pública e fica distribuindo panfleto, que já é também permitido de uma certa forma essa distribuição. Mas, enfim, você faz uma propaganda de modo que não danifique aquele bem público, que não comprometa a aparência daquele bem público. Nesses casos, é possível a propaganda eleitoral. Tá bom? Então, é importante sinalização aqui do TSE. Agora a gente vai para um julgado de prestação de contas que nos trouxe três entendimentos. Um processo só, um julgado só, um acórdão, trouxe três entendimentos. A gente vai sintetizar esses três agora aqui, que é sobre prestação de contas. Primeiro, o que o TSE entende, que também já é uma disposição bem expressa da resolução de prestação de contas, a resolução 23607. O que ele diz? Que a realização de despesa antes da abertura de conta é irregularidade de natureza insanável, portanto grave, que enseja a desaprovação de contas. Então, eu abri a minha conta aqui, vamos supor que eu abri minha conta lá pelo dia 16 de agosto. Abri a conta 16 de agosto, né? Se eu realizar a despesa no dia 14 de agosto, essa irregularidade é uma irregularidade grave, insanável, e que enseja a desaprovação das contas, tá bom? Então não pode realizar despesa antes da abertura de conta. Existem algumas exceções, mas a regra geral é que não pode. Ainda sobre prestação de contas, essa aqui é uma questão bem importante, sobretudo para quem busca uma tese de defesa, que é o seguinte, ó, que o que é muito comum em prestação de contas, se descobre, sei lá, enfim, fulano recebia a Bolsa Família e doou 100 mil reais para a campanha do candidato. Para efeitos de prestação de contas, se fulano doou 100 mil e o candidato apresentou todas as notas fiscais e todos os documentos que comprovam o uso lícito desses 100 mil reais, isso não tem nada a ver com a capacidade do doador de realizar aquela doação. O que se avalia na prestação de contas é a lisura daquele balanço contábil. Então, o que o TSE quer dizer é que a prestação de contas tem um limite cognitivo. Isso não quer dizer que eu possa apurar eventualmente um abuso de poder por fora da prestação de contas em autos próprios. Então, eu quero dizer aqui, olha, isso é muito comum, esse entendimento específico é muito comum.
O que ele diz? Olha, a existência da capacidade operacional de uma empresa extrapola a competência do processo da prestação de contas, que deve se ater ao balanço contábil da agremiação. Quanto à ausência de empregado na RAIS, né, ou seja, poucos empregados e muita capacidade operacional, tal circunstância não caracteriza irregularidade contábil que deva ser apurada em processo de prestação de contas. E essas irregularidades devem ser apuradas em âmbito próprio, ou seja, a prestação de contas ela tem um limite de cognição, ou seja, um limite de conhecimento, um objetivo específico. A questão se a empresa, de repente a empresa é fantasma, está recebendo, enfim, um dinheiro que não deveria receber, isso não é uma atribuição, isso não é um limite, um escopo da prestação de contas. Obviamente que pode se retirar, mesmo porque o Ministério Público é intimado dessas decisões, e se abrir um procedimento específico para essa apuração, tá bom? Só para a gente entender aí o limite cognitivo da prestação de contas. Ainda saída de prestação de contas, para a gente finalizar aqui a questão da prestação de contas, de respeito à presunção da apresentação de nota fiscal. O que é que o TSE diz aqui? Ó? Se o partido político ou o candidato apresenta uma nota fiscal regular, não cabe, em regra, exigir provas adicionais, exceto em caso de dúvida de idoneidade do documento. Isso quer dizer que o candidato ou o partido apresentou a nota fiscal, não cabe a justiça eleitoral, não, eu acho que essa nota fiscal não está regular. Pedir documentos adicionais. Se a nota fiscal estiver regular e não tiver indícios de que ela não é idônea, não cabe ficar pedindo documentos adicionais, porque a resolução prevê que a nota fiscal é um documento das despesas, tá bom? Vamos já saindo um pouco aqui de prestação de contas, vamos falar de publicidade institucional, que é aquela conduta vedada lá do artigo 73 da Lei 9504 e seguintes, né? O artigo 73 da Lei 9504 e seguintes, né? Lembra que as condutas vedadas a agentes públicos são aquelas condutas que, em regra, 3 meses antes da eleição, não podem ser realizadas sob pena de multa e até cassação do diploma ou do registro do candidato, ok? Nesse caso específico, a conduta vedada seria a publicidade institucional, que é aquela em que se veda a publicidade institucional em um período, nesse período que a gente falou, por conta, para poder manter a igualdade entre os candidatos. O que o TSE entendeu aqui também é um entendimento que já constou em outros informativos nossos aqui. É porque mesmo porque é um entendimento consolidado do TSE. O que ele diz? Olha, que o chefe do poder executivo, ou seja, prefeito, governador e presidente, é responsável pela publicidade institucional em página da prefeitura, ou do estado, ou da presidência da república, por ser a sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar, de modo que o prévio conhecimento é presumido. Então, é importante. O prévio conhecimento, ou seja, a legitimidade do chefe do executivo, a Secretaria de Obras fez uma publicidade institucional sobre entrega de casas populares. Bem, nesse caso, presume-se que o prefeito sabe dessa publicação, ou que pelo menos ele está fiscalizando. Então, é dever dele determinar a retirada dessa publicidade em período vedado. Isso é uma presunção de que ele sabe. Obviamente que ele tem como inverter, né, e provar que não sabia. Então, é necessário que se instrua, se for o caso, para ele provar que não sabia dessa publicidade institucional. Ok? Para finalizar aqui, o último entendimento ainda dentro de publicidade institucional também é um entendimento já bem reiterado aqui nos informativos, que é essa mesma publicidade institucional quando veiculada em momento anterior. Lembra que em rede social, né, aquilo que a gente já falou outra vez, eu fiz uma publicação em junho de 2024. Bem, se eu fiz uma publicação em junho de 2024 e o período vedado vai começar em julho de 2024, e essa publicação permaneceu lá, né, ou seja, permaneceu durante o período vedado, nesse caso ocorre a publicidade institucional, a conduta vedada ao agente público, né? Ou seja, o que o TSE diz que a permanência da propaganda institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior, independente do conteúdo eleitoreiro da mensagem. Então, eu publiquei num feed isso aí, mesmo antes do período, ou houve uma publicidade institucional em um outdoor um mês antes do período vedado e esse outdoor permaneceu no período vedado, é configurado
a publicidade institucional. Salvo, lembra também que existe entendimento no TSE no sentido de que, salvo se essa publicação é em período longínquo. Então, eu fiz uma publicação em agosto de 2023. Essa publicação permaneceu no meu feed lá. Quando foi em julho de 2024 que começou o período vedado, eu não posso considerar que isso era uma publicidade institucional vedada, porque já foi publicada há muito tempo. Né? Então, a gente tem que temperar esses entendimentos do TSE. Ok, meus amigos? Então, finalizamos aqui o entendimento do TSE. Eu queria te fazer um convite, eu sei que tem muito advogado, enfim, muito servidor, pessoas que são da área prática que nos assistem. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quem tiver interesse em se aprofundar em direito eleitoral, a gente tem um curso de direito eleitoral prático. Né? Ou seja, nesse curso eu trago a minha experiência, né, como analista do TRE em quase 10 anos, ensino práticas de sistemas, obviamente sistemas de acesso público, como pesquisas eleitorais, divulga Cand, enfim, os sistemas que compõem o processo eleitoral. A gente destaca as principais teses de direito eleitoral, a gente disponibiliza de forma gratuita e-book de súmula do TSE dividida por assunto e resoluções sistematizadas também do TSE. E como o curso é o curso de direito eleitoral prático, a gente faz análises, né, de casos práticos, né, faz uma análise de casos práticos. Ok, meus amigos? Então, é isso, né? Me segue lá no Instagram, não se esquece aqui de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, mas a gente falou, é muito importante, isso ajuda muito o canal e me ajuda aqui a continuar a fazer o conteúdo para vocês. Tá bom, meus amigos? Então a gente se vê numa próxima, só lembrando que dia de segunda-feira a gente tem vídeos de noções eleitorais e dia de quarta-feira a gente tem vídeo de jurisprudências de julgado do TSE. Ok? Forte abraço e até a próxima.